Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programa especial pra gente falar dos lançamentos da Mitos de 2023 na Guinha Boneg. A gente conhece já a guinha regular da Boneg, que nos últimos anos a Mitos tem publicado um número determinado de títulos, mas a gente tem agora o calendário completo, mês a mês, tudo que vai sair, ou quase tudo, porque eles ainda prometem que podem haver alguns anúncios surpresas ao longo do ano que vem. Mas o que importa é que a gente tem a manutenção. Sim, a manutenção de todos os títulos, a gente não tem nenhum cancelamento, nada disso, então todos os títulos que a gente acompanha regularmente, eles vão continuar saindo, só que a gente tem algumas pequenas alterações, mudanças de formato, que a gente já tinha conversado com o Júlio aqui numa live que eu fiz com ele, né? O Júlio da Mitos, ele fez uma live comigo alguns meses atrás, e ele disse que havia, sim, o estudo de reformulação do formato de alguns títulos, e isso já está explícito aqui no calendário de 2023. Então a gente vai destrinchar ele direitinho e mostrar tudo que vai mudar e tudo que vai ser lançado ao longo do ano que vem de toda a linha Boneg que a gente conhece, tá? A gente começa com o Dragoneiro, cara. O Dragoneiro, ele no mês de janeiro, já logo no início do ano, ele já saiu o volume 19, mas ele é um dos títulos que vai sofrer uma mudança. A principal mudança que vai acontecer em alguns desses títulos é a transformação em um formato com maior número de páginas. Os títulos eles vão passar a ser similares ao Zagor Nova Série, que traz pra gente ou uma história longa completa, ou duas, ou até mesmo 3 histórias completas numa mesma edição. O que vai acontecer com o Dragoneiro e com os outros títulos que a gente vai mencionar é exatamente isso. A gente vai passar a ter um formato 2 em 1 no caso do Dragoneiro. Ele vai passar a ter 192 páginas e vai trazer ali, geralmente as histórias, né, costumam ter um arco de 2 edições, então ele vai ter ali 2 histórias compiladas por edição a partir da edição número 20, tá? Então, em janeiro sai a edição número 19, ainda no formato tradicional, aquele formato italiano básico que a gente conhece, mas a partir do número 20, ela vai ter essa transformação com um aumento do número de páginas. Galera, isso não é novidade, tá? Isso já aconteceu ao longo das décadas com a Editora Abril, que fez isso com vários títulos, com mudanças de formato, e a própria Panini também faz isso com os títulos, e a Mitos também. Isso faz parte de estratégias de mercado, de manutenção ali do público, da quantidade de vendas. Então, é até interessante que a gente vai manter o título do Dragoneiro trimestral, porém nós vamos ter um maior número de páginas publicadas por ano. A história vai render mais, vai correr mais, tá? Então ela vai deixar de ser aquela edição totalmente similar à edição italiana, com em torno de 90 páginas, tá? Na verdade, 96 páginas, para passar a ter 192, beleza? Então a gente tem Dragoneiro em janeiro ainda no formato original, depois em abril o número 20 já é o formato de 192 páginas, e a gente ainda tem os números 21 e 22 publicados em julho e outubro. Então, 4 edições de Dragoneiro, a primeira em janeiro no formato tradicional e as 3 últimas já com 192 páginas no novo formato. O mesmo ou algo parecido vai acontecer com Martin Mister, tá? O Martin Mister já tem essa transformação logo no primeiro mês de lançamento. Logo em janeiro a gente tem o lançamento de Martin Mister número 33. E ele passa para o novo formato de 160 páginas com história completa por edição. Geralmente as edições do Martin Mister, elas concluem em 2 edições, né? E a gente fez até aqui, dentro dos guias, dentro dos programas que eu já fiz sobre Martin Mister, eu já até publiquei um guia sobre a ordem de leitura direitinho de cada uma das histórias, porque a gente chega a ter uma edição em que a história começa no meio de uma determinada edição para terminar no meio de 2 edições seguintes. Então, tinha uma complicação sim, e um dificultador para novos leitores. Você fica perdido, se você não estiver acompanhando todos os números direitinho, você fica meio perdido na hora de comprar. Então, ele vai passar a ter um formato de 160 páginas. Isso possibilita que você coloque uma história completa ali dentro, ou, por que não, até 2 edições, 2 histórias curtas fechadas. Então, fica um formato também bem mais atrativo e bem mais interessante, tá? Então, a gente passa a ter um Martin Mister sempre com história fechada. Isso vai ser muito bom, muito bom. A gente tem, então, em janeiro já, saindo a edição número 33, no novo formato, com 160 páginas. O Martin Mister, ele vai ter mais edições, porque ele não é trimestral, como o Dragoneiro, ele é bimestral. Então a gente tem o Martin Mister sendo publicado, edição 33, 34,
35, 36, 37 e 38. Então são os meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Então a gente fecha todo o Marte Mistério o ano que vem inteiro já no novo formato. Tá? Então vai ficar legal, vocês vão acompanhar aqui no canal essas mudanças de formato, essas histórias, vai ficar bem mais fácil de um novo leitor entrar. Lembrando que, embora o Dragoneiro tenha essa questão cronológica, é relativamente tranquilo de entrar, mas o Marte Mister não tem esse problema. Cada uma dessas edições vai ser uma história totalmente fechada, à parte, independente das outras. Marte Mister vai ser realmente uma ótima opção, assim, para você comprar uma boa aventura aleatória. Vai valer muito a pena, tá? Dylan Dog e o Dylan Dog nova série se mantém no formato atual, se mantém da forma que eles são publicados, alternando mês a mês. Então, os meses pares sai um, os meses ímpares sai o outro. Eles vão continuar no formatinho básico de 100 páginas, porque as histórias do Dylan Dog, elas duram só 100 páginas. Então, não há necessidade de fazer uma mudança de formato para trazer, né, 2 histórias por edição. Ela já funciona, você mantém ela com um valor mais atrativo, né? Vai ficar mais barato porque mantém o número de páginas. Então a gente tem o Dylan Dog nova série saindo em janeiro, edição número 27, e como mantém o formato bimestral, a gente tem ao longo do ano o Dylan Dog nova série, edições 27, 28, 29, 30, 31 e 32, que é janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Lembrando que tem guia aqui no canal que explica todo o funcionamento dos títulos da Boneg, o que dá para acompanhar. Na verdade, dá para acompanhar tudo, porque a Boneg não está muito presa em questão de cronologia e ela tem muitas histórias fechadas mesmo. Então, é bem mais fácil de entrar do que um mundo de super-heróis, por exemplo. Tá? Mas tem um guia aqui bem explicativo. E lembrando que o Dylan Dog nova série são histórias mais recentes do personagem. Tudo que está sendo publicado é inédito, tá? O Dylan Dog tinha pouquíssimas coisas publicadas no Brasil. Só que a diferença é que o Dylan Dog nova série são materiais bem mais recentes e o Dylan Dog tradicional traz as histórias mais antigas. Atualmente está publicando material aqui do início dos anos 90, uma fase muito boa do personagem. Tá? Já o Dylan Dog normal, a gente tem as edições 33, 34, 35, 36, 37 e 38, mantendo a alternância com o Dylan nova série, publicados então em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Beleza? Vamos para julho agora, queridinha, uma das queridinhas aqui do canal e de muita gente que acompanha o título sabe da qualidade do material. A gente tem aqui algumas mudanças, o retorno do lançamento dos pacotes. Júlia, a fase tradicional, a fase clássica da Júlia, que estava sendo lançada inicialmente nos pacotes de 5 edições, tinha sofrido uma alteração esse ano e passou a ser publicada aqui de maneira mensal ou bimestral, algo assim. Mas eles vão voltar ao sistema antigo de lançar o pacote com 5 edições. Então, Júlia clássica, digamos assim, a série antiga da Júlia, republicando os materiais antigos, vai voltar a ser publicado como era antes, nos pacotes de 5 edições. E a gente tem programado um pacote para esse ano, tá? Que vai ser publicado em abril, trazendo as edições 31 até a 35 do Júlia clássica, equivalente exatamente a 31 e 35 da série italiana. A Júlia nova série, que é a Júlia mensal, que sai na banca todo mês, no formato italiano agora, direitinho, uma história por edição. Lembrando sempre, a Júlia tem 120 páginas e sempre uma história fechada por edição, sem grandes amarras cronológicas, sem necessidade de estar acompanhando todo mês, caso não consiga. É legal que você acompanhe, porque as histórias são muito boas. Mas você pode comprar qualquer uma delas, você vai ler uma boa história, tá? Esse ano a gente tem a publicação, então todo mês vai chegar da edição número 15 até a edição número 26, material que vai para a banca. Já a Júlia Especial, a gente tem a conclusão da Júlia Especial chegando no número 10, que vai sair também num pacote de 5 edições, tá? Vai sair do número 6 ao 10 em fevereiro. Então, janeiro a gente tem normalmente a Júlia mensal. Em fevereiro, a gente já tem o pacote Júlia Especial do 6 ao 10, que esse ano estava saindo de maneira meio que bimestral. Tem review de 3 ou 4 dos volumes já aqui no canal, tá? São as histórias que contam as aventuras da Júlia ainda universitária, antes dela ser a criminóloga que faz trabalho ali junto com a polícia, né? Então são os primeiros casos, as primeiras aventuras dela. São materiais muito legais que saíram lá na Itália, como uma espécie de histórias anuais especiais mesmo, que o Berardi ia trazendo pra gente.
E depois esse material ficou colorido e tudo mais e virou o Júlia Graphic Novel. Mas essas edições antigas, que já tinham sido publicadas pela Mitos lá atrás, boa parte delas, então sai no pacotinho do número 6 ao 10 em fevereiro. E falando na Júlia Graphic Novel, né, tem material inédito, que a gente sabe que vem no formato capa dura, colorido e tudo mais, ainda seguindo essa premissa de Júlia universitária. A edição número 3 sai em novembro, tá? Tem review do volume 1 e 2 aqui no canal. Vamos para o Zagor. Zagor, que já sofreu, foi o primeiro título que sofreu essa mudança de aumento do número de páginas e compilação de histórias fechadas. Zagor era um personagem que saía num formato similar ao Tex, né? Tinha um formatinho, papel jornal e tal, tinha uma periodicidade aí diferente, se eu não me engano era bimestral. Aí o Zagor se tornou Zagor nova série, com o encadernado, que tem um número de páginas variável de acordo com a quantidade de histórias que tem ali dentro, mas ele tem a proposta de ter sempre uma ou duas histórias fechadas, uma história longa ou duas histórias médias fechadas. Zagor nova série continua sendo publicado normalmente. A gente tem esse ano as edições 11, 12, 13 e 14 sendo publicadas em fevereiro, maio, agosto e novembro, tá? E o Zagor Classic, ele continua sendo publicado normalmente, tá? O Zagor Classic que traz as histórias lá do passado, as primeiras aventuras do Zagor, lá dos anos 60. Então a gente tem a continuidade desse título, trazendo as edições 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Título bimestral que continua saindo a partir de janeiro, tá? A gente tem a edição 16 agora em janeiro, que vai sair janeiro, março, maio, julho, setembro e dezembro, tá? Não todos os meses, não vai ser um casamento direitinho de bimestral, porque a gente tem meses que iria colidir com Zagor nova série, Zagor Classic, então eles deram alguma alterada aqui. Então a gente tem, por exemplo, um salto de setembro para dezembro, mas é por causa dessa, para não bater muito, ter dois títulos do Zagor batendo no mês, entendeu? Fechando o Zagor, vamos para o Ken Parker. Ken Parker continua sua periodicidade normal, tá? A gente tem ano que vem publicados 6 títulos, a gente mantém o título de maneira bimestral, e a gente vai ter as edições 12 a 17 sendo publicadas no próximo ano, tá? Então a gente tem Ken Parker a partir de fevereiro com o número 12, e a gente então tem número 12 em fevereiro, 13 em abril, 14 em julho, 15 em agosto, 16 em outubro e 17 em dezembro. É um título que tem um valor mais alto, mas ele tem uma qualidade diferente, não só na parte gráfica, né? Mas a gente sabe que a qualidade da história também é diferenciada. É um material que muita gente queria, e é um material que fica mais fácil de pegar desse jeito, sendo publicado bimestralmente, né? Que você vai lá, pega a pré-venda. Vocês sabem que o segredo é pegar as pré-vendas lá no site da Mitos, que aí vocês pegam 40%, 50% de desconto. Os valores ficam muito mais interessantes. Você pega o material e você tem aí um mês de respiro para pegar o próximo. Acho que funciona muito bem, tá? Então, Ken Parker mantém sua periodicidade bimestral. Mágico Vento, cara. Polêmica do Mágico Vento. Muito se falou do cancelamento do Mágico Vento. Pô, eu fiz a live com o Júlio. O Júlio me disse que Mágico Vento não tinha sido cancelado e tudo mais, mas todo mundo na internet rolou os boatos. Não, Mágico Vento foi cancelado, Mágico Vento não vai sair nunca mais, Mágico Vento acabou e tal. Não é por aí, galera, tá? Então, a gente tem a confirmação do último número de Mágico Vento Deluxe, que é o número 12, que ele vai sair em junho, tá? Então, no meio do ano, a gente tem Mágico Vento Deluxe, volume 12, concluindo a série Deluxe. Vocês sabem que não vai continuar com Deluxe, porque não tem mais material colorido para ser impresso. Então, acabou. A série acabou perdendo a essência dela, não tem mais de matéria-prima, o material não vai continuar. Mas o Mágico Vento clássico, similar ao que aconteceu com o Júlia, que eles estavam republicando desde o número 1 em pacotes de 5 edições, vai voltar. Isso é confirmado pela Mitos, no Facebook da Mitos, no Instagram da Mitos está confirmado. Mágico Vento clássico retorna em 2023, a partir do segundo semestre. E bate exatamente com a informação que o Júlio deu aqui no canal. Júlio disse que, a partir do fim de Mágico Vento Deluxe, Mágico Vento Classic seria retomado. Então, tá batendo tudo direitinho, eles deram a promessa lá. Então, tá lá, tá escrito, cara, tá? Então, tá escrito. A partir do segundo semestre,
Mágico Vento retorna. Como eu disse para vocês, a gente tem 90% das informações, a gente não tem 100%. Essa daqui provavelmente é uma das informações que vem ao longo do ano, dizendo em que mês virá o próximo pacote de 5 ou sei lá quantas edições, acredito 5 edições de Mágico Vento, tá? Finalmente vamos pro queridinho dos bonerianos, vamos pro Tex, que a gente tem a publicação, a conclusão do maior arco do Tex de todos os tempos ao longo do ano que vem, né? Que ele começou já a ser publicado esse ano, mas eu ainda não encontrei nas bancas a edição, tá? Mas o Tex que mudou de formato, teve a polêmica da mudança de formato no número 636/1, que passou a ser em formato italiano, com papel offset, deixou de ser aquele formatinho, papel jornal, não teve a discussão de preço e tudo mais. E essas polêmicas aí são complicadas, são o que pesa no bolso de cada um. É algo totalmente individual, é complicado, é uma discussão que não tem lado certo, tá? Mas a verdade é que realmente o título precisava se modernizar graficamente. Tinha que ir para outro caminho, tá? Tex estava atrás de todo o resto do mundo nas publicações. No Brasil a gente já não tinha mais nada igual a Tex. Um formatinho pequeno, com uma capa de papel RWC quase, ou couché, mas de baixa gramatura, e um papel jornal não funciona mais no mercado em 2022. Quem dirá em 2023? Em que metade dos títulos está em capa dura, não estou dizendo que está certo, estou dizendo que tudo mudou, tá? Hoje a gente não lê mais nada em papel jornal de super-heróis, a gente está lendo tudo em, no mínimo, RWC, mas nem ele existe mais. É um couché também. Então mudou tudo. O Tex tinha que acompanhar. Qualquer mangazinho da esquina hoje tem pelo menos um papel offset ou um papel um pouco melhor. Tex mudou e continua saindo ano que vem. Então, a conclusão do Mephisto e mais alguns números. O Tex do ano que vem sai do número 639 até o 650. Provavelmente vai rolar uma ediçãozinha especial, alguma gracinha na edição 650. Aguardemos para ver. Mas a gente tem mais uma mudança dentro do Tex. Se o Tex mudou para o formato italiano, o Tex Wigger vai mudar de formato e vai gerar polêmica com certeza, mas isso é certo, tá? Mas ano que vem a gente tem mudança no Tex Wigger, e uma mudança grande, que é uma mudança de formato e uma super mudança de formato e mudança de periodicidade. Tex Wigger saía todo mês nas bancas, tá? Junto com o Tex, e trazia as aventuras do jovem Tex. O material é muito bom, tem review de algumas edições aqui no canal, tá? E vale muito a pena, tanto pelo roteiro ser bem dinâmico, bem ágil, bem interessante, quanto a arte, que é totalmente espetacular. As artes são maravilhosas. E era uma revista com um custo-benefício bem legal também. Ela tinha um formato diferente do Tex, ela não era papel jornal, ela tinha um papel off-white, que é um jornal melhorado, digamos assim, e ela tinha um tamanho um pouquinho melhor, ali trazendo em torno de 90 páginas por edição, tá? Era algo assim, 60, na verdade era menos, tinha 60 e poucas páginas por edição, se eu não me engano. A partir do ano que vem, o Tex Wigger passa a ser com uma periodicidade totalmente diferente, ele vai passar a ser trimestral, e ele vai ser uma edição 3 em 1, tá? Então ele não sai mais todo mês naquele formatinho de 80 páginas, 60 páginas, 70 páginas. Ele vai passar a ser no formato 3 em 1. Cada edição trará 3 aventuras italianas do Tex. Como o Tex Wigger ele é formado por arcos, assim como a revista do Tex, talvez a gente tenha um arco completo dentro de uma edição. Eu acredito que essa mudança já acontecendo no número 47 para o formato 3 em 1 já seja um início de arco, né? Porque a gente pega aqui o exemplo do Dragoneiro. Até a edição número 19 mantém o formato tradicional. A partir da 20 muda. Com certeza a 19 é um fim de arco e a 20 é um início de um novo arco, para ter sentido essa mudança desse jeito. Eu acredito que o Wigger esteja entrando num novo arco na edição 47, já fazendo essa transição para o formato 3 em 1. Então, em fevereiro, Tex Wigger, janeiro não tem Tex Wigger, Tex Wigger em fevereiro, edição número 47, no formato 3 em 1, com 192 páginas. Tá? Então vai ser uma edição mais grossinha. Não vi nenhuma informação de mudança de papel. Então acredito que a única coisa que seja diferente mesmo seja o aumento do número de páginas. Então, Tex Wigger 3 em 1 em fevereiro, a edição 48 em junho, edição 49 em agosto
e a edição 50, que talvez seja comemorativa também, em novembro, tá? Então, a gente tem 47, 48, 49 e 50, são só 4 edições, porém elas são 3 em 1. No fim das contas, a gente tem as mesmas 12 edições publicadas ao longo do ano. Beleza? No fim das contas, deu no mesmo, tá? Então, tudo certo. Acho que a gente não tem grandes polêmicas por aqui. Galera, é preciso entender que existe uma logística muito grande tu botar todo mês na banca uma revista. Você colocar ela só a cada 3 meses, isso pode facilitar muitas coisas para a editora. E para a gente também acaba ficando uma leitura, lógico que tem um tempo maior e tudo mais, mas pega uma edição mais grossa, vocês sabem que a leitura flui muito melhor, né? Porque você já lê, às vezes, a história inteira numa edição só. Mas, enfim, são discussões para outro programa. Vamos lá! Agora a gente vai para o checklist do Tex ao longo do ano com as edições diferenciadas, que não são, obviamente, o Tex mensal e nem a Tex Willer, tá? Então, em fevereiro, a gente tem o Almanac Tex número 56 sendo publicado. Em março, Grandes Aventuras Tex, terceira temporada. A segunda temporada chegou ao fim. E a gente tem o início da terceira temporada em março já. Então, Grandes Aventuras Tex, terceira temporada, volume 1, saindo em março. Em abril, a gente tem Super Almanac Tex número 6. Em maio, temos Grandes Aventuras Tex, volume 2, tá? É a terceira temporada, volume 2, já em maio. Em junho, temos Maxi Tex número 6. Em julho, temos o terceiro volume do Ônibus do Tex saindo. A princípio, só tem um volume de Ônibus Tex programado para o ano que vem. Pode ser que surja outro ao longo do ano, enfim. Não tenho certeza, obviamente. Mas, por enquanto confirmado, só temos um em julho, de 726 páginas. Ônibus volume 3 do Tex, em julho, com 726 páginas. Em agosto, temos Grandes Aventuras de Tex, volume 3 saindo. Em setembro, Super Almanac Tex, volume 7. Em outubro, temos dose dupla, porque a gente tem a publicação do Tex Gigante, que geralmente é nessa época. Então, temos Tex Gigante número 39, saindo em outubro. E Grandes Aventuras Tex, volume 4, também em outubro. E fechando o mês de dezembro, a gente tem Max Tex, volume 7. Beleza? Então, esses são os títulos confirmados do Tex para o ano que vem. E essas são todas as modificações e anúncios que a gente teve da Boneg pela Mitos ao longo do ano de 2023. Vamos aguardar, acredito, a Mitos costuma manter isso aqui muito direitinho, né? Ela divulga antes porque ela já tem certeza desse cronograma todo, tá? E aí, como a própria Mitos disse pra gente, podem haver mais anúncios, vão haver mais anúncios ao longo do ano. Pode haver ali se o ônibus for muito bem, estou chutando aqui, quem sabe sai um volume 4 ainda no ano que vem. Vai ter, obviamente, o anúncio do Mágico Vento, a série clássica, saindo aqui ao longo do ano. Como a gente também não tem aqui na nossa lista nenhuma edição especial do Dylan Dog, então Dylan Dog Graphic Novel não vai ter nenhuma ano que vem? Pode ser que tenha, sim, mas ela não foi anunciada ainda. A gente pode ter outras coisas entrando aqui no meio. Como minisséries do Zagor, né? A gente teve 2 saindo recentemente, bem legais, então tem muita coisa que pode ser acrescida, mas o básico que já está 100% garantido para a gente saber como vai ser, tá dito aqui para vocês. Questões de valores, ainda não tem nenhuma informação, tá? Ah, o Dragoneiro mudou de formato, quanto é que custa? Ainda não existe informação, até porque, cara, não tem como prever informação de nada com relação a papel no Brasil. A gente sabe que a publicação começa em janeiro custando um preço, e dezembro ela está com um preço totalmente diferente, porque a cada 3 meses tem reajuste no valor dos papéis, o dólar variando, muda o valor das revistas, então não existe nenhuma programação de nada. A gente vai acompanhando e conforme as notícias forem surgindo, qualquer reajuste, qualquer coisa assim, a gente vai acompanhando pela Mitos e aqui pelo Barba também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essas informações. Então, deixe seu comentário, diz pra mim o que você achou disso tudo, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa e espero que você volte outras vezes para ver o review desse negócio todo aqui, tá? Tem um monte de programas aqui no canal sobre a Boneg, tem vários reviews, vários guias de todos esses títulos aqui, tem pelo menos um review,
Eu acho que tem 2 de cada, pelo menos, tá? Mas tem muito review da Boneg aqui, tem muito review da Mitos por aqui. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Guia Tex que eu fiz, tem um Guia Tex também, mas o Guia Boneg que eu fiz, para você se nortear caso você não conheça algum dos títulos ainda. E vou deixar também o link do Barba na Amazon, porque comprar pré-venda na Mitos é maravilhoso, você pega descontos fantásticos. Mas se depois você for comprar alguma coisa na Amazon, você pode usar o link do Barba, que você ajuda demais o trabalho aqui do canal, tá? Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas para acompanhar as novidades aqui do canal. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, um programa totalmente especial sobre o ano de 2023 da Mitos, publicando Boneg. Um abraço e até a próxima.